Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Nesta feita, nesta missão que é de domingo, nós estamos hoje, amanhã é o dia, mas hoje, porque amanhã nós estamos aqui. O título da igreja, Sardes, a igreja morta. O textuário diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo esclarecerá. Efésios 5,14. A verdade prática diz: somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levá-la a posicionar-se como agência por excelência do Reino de Deus. Essa cidade, na antiguidade, era uma cidade muito importante, vamos dizer, a capital uma cidade no livre alto do mar, e assim mesmo ela tinha um rio muito importante, que produzia até hoje. E ela, um império muito poderoso, de um rei muito importante, que ficou conhecida como a cidade do império. Foi a primeira a ser pregada o Evangelho pelo Evangelho João, a primeira a esfriar, ficar morta, e a primeira a cair em ruínas dessas igrejas. Era uma das sete igrejas. E eles se orgulharam nessa cidade, assim como também a de Laodiceia. A outra era morta, nem era quente, nem fria, essa era morta, que estava fedendo a defunto mesmo. Era um microtério chamado, como diz a lição. Então, a igreja, por ser muito populosa, muito bonita, uma mistura de diversas pessoas de outras terras, a igreja de início se uniu de uma maneira que ela era um povo só. Mesmo sendo diferente de diversas etnias, outros grupos, mas ela era uma igreja que se uniu através da palavra. De início, depois ela começou a divergir. Começou a criar as suas coisas e começou a, como diz a palavra aqui, trançar-se, criou uma maneira que gangrenasse ou destruísse. Gangrenasse ou destruísse. Então ela se tornou um tipo, uma coisa que se fica se destruindo. E não era mais a igreja que começou. Ela pega uma igreja agora de grupos diferentes. E além disso, morta. Bonita, vamos ler na lição. Uma igreja muito bonita, aparentemente, era como um caixão bem enfeitado de um rico, mas que dentro tem alguém morto. Pois assim estava a igreja. Cada um cuidando das suas coisas. E agora o trabalho do Senhor, ele não era mais do que começou. Por isso foi preciso a igreja, a carta, e chegar lá, pelas mãos do apóstolo João, a dizer que se eles não tivessem cuidado e avisar mais, que alguém que estava vivo ainda ali se levantasse, se erguesse e lutasse para não morrer também, e se ver se levantar os que estavam, porque quem já estava morto, estava morto. Mas os que estavam perto de morrer, se alguém estava vivo ainda, que lutasse para dar vida. Não tem gente às morto, acaba de matar o outro. Chega um perto de morrer, também está fraco, e vem
dizer, aí daí eu também estou do mesmo jeito, aí quando o outro já estava perto de morrer, acabou. Aqui não vê, estava dizendo, só as pessoas para a igreja de tudo. Chega a dizer assim, depois vou sair, depois eu vou me ajudar. Chega não, mais uma vez, a igreja. Vou sair, vou falar um pouco, vou resolver um negócio. Então, aqui diz assim, eu vou ler a introdução para a gente, estou só dando um relato aqui, mas vocês vão ver nessa lição como era. É uma história longa dessa cidade, se for ler outros livros, tem mais coisa ainda, mas é mais ou menos quase isso aqui, aumenta mais alguma coisa só para acabar de explicar, não passar o dia explicando, nem enciclopédia, né? Então a gente não dá para gravar tudo, só sabe mais ou menos. Era uma cidade que eles achavam que, e aí se esquecendo de Deus. Quantas vezes nós estamos no nosso apogeu, em qualquer coisa, basta a gente melhorar um pouquinho, a gente começa a esquecer das coisas de Deus, está tudo na boa. Está nem aí, pai. Né? O povo que também está na igreja, mesmo você pensa que eles pregam nem que Jesus vai voltar mais, não prega, fala por falar. Mas aí, nós vamos ver aqui na terra que quem é que quer, nem que Jesus volte agora. Sabe que o céu é bom, não quer? Aí nem fala. Então diz assim aqui na introdução, eu vou ler, depois pedir para vocês não lerem, que eu gosto de mandar cada um ler, que não está lendo só. A igreja em Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Ela não esvaziou-se, entenda aqui, de número de pessoas, ela só atuava lá na igreja. Agora, espiritualmente, ela morre. Então a igreja, mesmo cheia, lindo templo, mas espiritualmente ela está morta, para Deus, ele não quer saber, porque o templo é lindo, suntuoso, isso é bom para a gente. Ar-condicionado, toda climatizada na igreja, bancada muito linda, de luxo, tapetada, tudo limpo, tudo bonito, mas espiritualmente, para Deus ele não tem alegria. Então o Espírito de Deus entristece com isso, porque Deus não habita. Ele habita aqui nessa igreja, por mais linda que ela seja, com a nossa, quando nós chegamos aqui, ao gente sair daqui, ele não habita mais no tempo vazio. Porém, na hora que a gente chega, é a igreja do Senhor que está vindo. Então se chama a igreja porque é lugar. Isso não quer dizer que a gente não vê a igreja. Porque tem gente, tem uma igreja que prega que Deus, o templo, é o crente. Então ele só faz tudo na casa de cada um. Aí diz que não é para cobrar dízimo, nem nada, a gente não tem despesa. Aí quando chega na casa da pessoa, lá em São Tomé tinha uma dessa. Fez um casal sair da nossa igreja, era um dizimista, deixaram de ser dizimista, batizaram essas pessoas juntos, deram santa ceia, deram tudo aí, não precisa mais pagar dízimo, mas faziam um banquete, todos sabem que eles iam um banquete que cachava mais do que eu dízimo. Acredita? Aí é um enrolar, gente. Os irmãos não entregavam mais o dízimo a eles, mas também o banquete que faziam para eles, depois do milhão, tinha quase 5 pessoas para aquela casa, aí fazia aquele movimento, porque o templo somos nós. Não precisa de igreja. Era a casa de cada um que chegar. Pronto. Aí ali ele fazia um banquete. Aí do sábado ao domingo esse povo gastava com esse povo, só comida da boa, que gastava muito mais que eu dizia no mundo. Então, de qualquer forma, na enrolagem. E mentir. E fazendo um povo errado. Então, não tem essa história de não ter a igreja, o Senhor, desde o começo que temos tempo. Porém, nós somos a morada do Espírito Santo. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós sempre fazemos coisa que o Espírito Santo entristece e vai embora, então já tudo está errado. A ideia era completa, esvaziando completo o Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem vivo. Olha aí. Essa lição é muito importante para nós, a gente tem que ter cuidado. Quantas vezes estamos vendo tanta gente bonito, tudo pronto, mas espiritualmente não dá mais a glória dele, não tem mais força nem de dar um amém, e na hora mais poderosa que tiver acontecendo na igreja não tem mais. E depois lá fora nem se fala. Então ela não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem vivo. Semelhava-se aos defuntos preparados em ricas funerárias, bem maquiada e visitada ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal.
na língua de Deus, essa igreja de Sardes já estava chegando lá. Não tinha quase ninguém mais rico lá, espiritualmente não. Pode olhar com uma lição aqui, no texto que é a base é isso aqui que a gente lembra, a gente fala para cá, mas a base está aqui. A gente pode falar só nisso aqui se quiser, só nesse texto. Por aqui a gente vai vendo um pouco esse versículo, né? Que não precisava muita coisa, a carta não ia ser, que é só um comentário, para acabar de melhorar. Então, ela parecia, na presença do rico, muito bonita, mas sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal. Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e não sabem. Vivem do passado, pois já não existem no presente. Está vendo? Ao invés de registro do novo nascimento, o atestado de um órgão. É uma coisa muito importante que o escritor fez aqui, né? A comparação. Ao invés de ter o registro vivo, uma pessoa que nasceu, vai para cima. Agora não existe, não serve ter um biólogo. Para Deus ela estava assim. Era uma coisa tremenda. O Senhor Deus já estava com algum irmão, teve que mandar João fazer essa carta, escrever e deixar com o rapidez lá e dizer que eles ou mudavam, ou então ele ia tomar o castiçal. E o culpado ali começava desde o chefe. Ele deixou no comum, não ensinava mais, começou a se orgulhar talvez com o gosto da igreja, e aí deixou. Aí ele diz assim: todavia o Senhor Jesus quer reavivá-los. O Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida, para que se reergam neste vale de ossos secíssimos. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. Temos muitas igrejas fundadas por aí agora, que já saíram da nossa, saíram já morto. E continuam morto lá fora. Só fazem vantagem, às vezes em sucesso, até em raio, mas espiritualmente acabou dali. Você já viu um culto festivo? Sempre culto festivo desse show que tem. Quando está um cantor, vem, já está o canto uma cantoria lá, chama até uma cantoria, canta, todo mundo pula lá. Terminou dali, vão para casa, ninguém tem mais nada. Porque quem sustenta é a palavra de Deus. Quem vive da palavra de Deus é quem segura o prêmio. Quem tem a palavra de Deus, ele escuta aí, escuta a mensagem, lá, mas ele permanece com a palavra. Ele não se firma naquilo que passou, só naquilo que passou naquela hora. Porque senão, aquilo aí passou, acabou, ou seja. Então, a igreja de Sardes está vivendo de coisa do passado com o que existe, e esquecendo de uma história passada e não fazia mais a história. O importante de alguém, de um ensinador, ou de alguém que ensina um livro passado da história, ele continuar ensinando aquela história e dizendo e dando valor. Então Jesus, ele não passou, ele morreu, ressuscitou, então a história dele continua, é para nós continuar. Então eles aqui fizeram a história da igreja, mas acabaram, e já não fazia mais a história continuar. Eles tinham esquecido. É como dizer, o primeiro amor. É como alguém que pregava uma coisa, hoje ele não prega mais. Ele diz, não, aquilo ali que eu pregava, tudo errado, eu estava mentindo. Tudo bem. Se ele tinha aprendido errado, ele vai explicar porque eu ensinei errado, porque eu entendi daquele jeito, mas a palavra certa é essa, eu estava interpretando errado. Se ela fosse interpretada errado, porque o cara errou mesmo, mas se ele estava falando certo, e agora ele disse que o que era certo estava errado, e o que é errado está certo, aí é quando ele começa a morrer, né? É aí. Entendeu? Uma certa vez um professor na faculdade, no Natal, lá na Universidade Federal, estava de frente com um aluno falando que Jesus, essa conversa de Jesus ressuscitado era uma farsa, não existia isso. Era apenas uma alucinação. Aí o aluno disse, o professor, não é alucinação não. Ele, alucinação, rapaz, era crente. É uma coisa que você vê apenas uma pessoa viu e não conta mais nada. Pode ser verdade, mas pode alguém considerar, porque só viu uma vez. Pode ser. Mas 2, 3 pessoas testemunham já não é mais a alucinação, sendo testemunha do que viu. Já é uma verdade. E às vezes uma pessoa só pode ser considerada alucinação, o cara que foi alucinado, porque só foi uma pessoa, e a história só é ele, acabou.
Jesus não apareceu só a uma pessoa, não. Ele apareceu às mulheres, depois apareceu aos homens, e Judas não estava mais, e Matias lá não estava, foi depois. E depois apareceu novamente aos discípulos, novamente, já era a segunda vez, como diz, e Tomé estava. Naquele dia só era 10, no dia que Tomé estava, os 11, porque Judas tinha morrido. E depois a Bíblia diz que foi visto mais de 500 pessoas. Então, professor, não é alucinação. Essa história está escrita, ele teve que se calar. Mas eles procuram até turbar a palavra de Deus para matar. Então é isso que eu digo, uma pessoa que aprendeu uma coisa e começa a mudar por filosofias erradas, é quando ele começa a morrer espiritualmente. A igreja estava desse jeito. Contava uma história, agora não contava mais a história, ela passou. A história era a história dela, era a história da cidade. A luxuosidade da cidade, o luxo de lá. Aí a cidade era muito rica, com riqueza até ouro, o rio brotava, então ela tinha rio lá em cima, uma cidade alta, é difícil uma cidade em cima do monte, tem mar, tem rio, mas nessa cidade, que era 500 metros acima do mar, mas corria rio lá em cima, era um milagre de Deus. Que eu sei que a água pode ir em todo canto, mas um rio passa lá em cima, corria direto, segundo o que se conta na história dessa cidade. Mas hoje, como o escritor coloca aqui, era um tipo em ruínas, uma cidade dessa. Praticamente era para ser uma grande capital lá. Nem existe, pode dizer, praticamente mais. Quer dizer, ela acabou-se mesmo. A igreja chegou, mas também, ela também não teve mais resultado. Então, não adianta a nossa igreja bonita, se espiritualmente nós estamos mortos. Nós temos que ter o Espírito de Deus em nossas vidas, que fala até sobre os 7 Espíritos de Deus, vamos chegar lá. As 7 qualidades, por que fala os 7 Espíritos? Ele é o Espírito de sabedoria, de inteligência, de temor, o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, do temor, do bem, todas essas coisas. Então por isso fala 7, né? Porque as qualidades de Deus, ele é um só. Mas cada qualidade dessa ele fala como um Espírito. Então vamos ler a lição. Vamos começar aqui pelo irmão Êmio. A igreja em Sardes, o que era ela? Acompanhe a sua lição, para você também, porque eu não sei mais eu explicar não. Que ela já está explicada aqui. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Os abundantes vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas, de tão excelentes, eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja vista o fabuloso Crespo, ascendendo ao trono no 6º século a.C., este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. No mundo antigo, este ditado era corrente: rico como Crespo. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes, nem sombra há daquele rei que se elevava aos céus. Está vendo? Adiante. Diz aqui, ó. Quem visita hoje a Turquia, que é lá na Turquia, espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele rei que se elevava até o céu. Tudo que quer se elevar até o céu sem ir para o céu, sem ser do céu, com orgulho, nunca vai chegar lá. Satanás fez isso. Todos esses homens que se orgulharam com essa cidade rica, parecia ser o dono da verdade, com tanto dinheiro no bolso. Olha, por isso Jesus disse que o rico era difícil entrar no reino dos céus. É porque a maioria de ricos não quer saber de Deus não. Até os crentes quando é rico ficam orgulhosos. Porque é uma coisa que chega nele mesmo. Ele tem tudo, tem carro bom, tem dinheiro no bolso, tem sapato bom, tem roupa boa, tem lá para onde quer. Então ele não pensa, começa uma coisa a entrar nele, que ele pensa que não é Deus que está dando aquilo ali. Aí. Se não tiver cuidado, irmão, Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram, cuidado. Diz a Bíblia, quando as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o quê? A sua confiança. O que quer dizer isso? O que eu queria dizer?
Se você confiar na riqueza, elas falham. Vem uma doença, desde que você não fique pobre, mas uma doença que você morre, gasta quase todo o dinheiro e finda morrendo. Esse sempre não levou riqueza e perdeu até a salvação, se não for por Jesus. E que dê? Então a riqueza é importante, é muito bom, mas quando a gente tem Jesus. Um homem rico, mas com Jesus na vida, está ali fazendo bem a alguém, sempre agradecendo a Deus, Senhor, obrigado por os recursos que eu tenho, cada dia mais que aumenta, Senhor, é tu que está fazendo isso. Aí Deus se agrada, porque vê que a pessoa reconhece que ele está vindo dele. Deus não queria que ninguém nem fosse pobre, eu acredito. Mas acontece que tem muita gente pobre, eu acho que é porque Deus já sabe. Mesmo que a gente tenha um coração bom. Mas ele sabe, Deus é quem sabe. Não diga não. Por que é que eu não arranjo nada? Quem sabe? Se quando o cara enricasse, não mudava o coração, e Deus não quer perder ele, deixa ele no pobre. Não vou dizer que seja todos, mas eu fico pensando assim, sabe? Porque às vezes a gente está com o coração bom que faz gosto, mas na hora que começa a enricar, pode começar a mudar. Um orgulho chegando, vai se impregnando devagarzinho, vai entrando, sabe? Então, sério, que vem entrando numa brecha para ir procurar uma coisa até pegar. Mesmo assim o diabo faz isso, voltando devagarzinho. Ele está se orgulhando, o diabo está mais orgulhoso dele. Aí até que ele se eleva tanto. Então, hoje ninguém vê mais. Se levava até o céu, Satanás disse, eu vou fazer o meu trono acima das estrelas. Acima das estrelas depois já lá no céu, porque vem o céu da atmosfera, o céu das estrelas, das galáxias, depois que passa, aí já chega para lá, já é onde ninguém habita, só os filhos de Deus, né? E os cantos também que vem, ninguém pode habitar aqui, mas que tem mais altura. Mas o céu não se fala, só com Deus. Então, esse homem fabuloso, esse império anticristo, no 6º século antes de Cristo, já isso ele acumulou tanta riqueza que parecia. Então a igreja era localizada lá e orgulhou-se e caiu espiritualmente. Miserável. Eu peço que o Senhor mandar uma carta. Veja, a igreja em Sardes, vamos ler mais um pouco. Fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundante vida. Escuta isso aí. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias. Está vendo? O Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo e apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Mas não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se. Morria e não percebia que estava morrendo. Sardes agora vivia de aparências, embora parecesse avivada, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Este é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caiadura bela, no interior, o acúmulo de mortos. Os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que aprodestem moralmente e espiritualmente. No exterior, nas igrejas do exterior, os pastores que andam por lá, a América do Norte é onde começou o poder pentecostal, um movimento muito grande. Hoje, na América, a Alemanha, onde o importante reformador Lutero começou, e outros reformadores, com campanhas e mais cruzadas mundiais que faziam, ganhando milhares de almas para o Senhor. Na Alemanha era o centro do poder pentecostal quando se levantou, no começo, na época mais ou menos de Lutero. Foi quando começou as grandes cruzadas mundial lá nas regiões, e o poder de Deus. Hoje, elas não passam de ruínas, as igrejas estão mortas, fedendo, a defunto, cheirando mal, e diz assim, e os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem, moral e espiritualmente. Entende? Moral e espiritualmente. Quem vai chegando já diz, aqui não dá para só ficar não, vai sair procurando outra, porque não dá para ficar lá dentro. Quem é que quer ficar no canto de mau cheiro, hein? Mas vamos falar aqui mesmo. Se aqui tivesse um fedendo, quem é que ia ficar aqui? Eu não posso ficar. Entendeu? Uma pessoa que tivesse outro aqui já estivesse fedendo, quem é que ficar nessa igreja? Ficava lá de fora, dizendo como é que isso vai nascer o dia amanhã aqui, quem é que entra mais aí?
Então, isso aqui espiritualmente falando. Quem vai chegar e vai pegar a igreja morta, é isso que ele. Aí ela vai sair. Ele vai verificar que aqui não dá não. Quem quer uma vida espiritual, vem. Às vezes nem ajuda mais, está vivo, mas não quer ficar ali, entendeu? Então é o que acontecia nessa igreja. Eles começaram a necrostasse, que essa palavra aqui vem, que ele diz assim, necrostasse, significa gangrenasse, destruir-se. Não adianta? Ela só vai se destruir. Não é? O que acontece com a outra? Só se matando, né? Então estava esse povo desse jeito, morrendo, não parou. Cada dia corria mais gente espiritualmente. E o que tinha, viu que estava vindo ainda era, em vez de dar força e mostrar que estava errado, não. Jesus diz aqui, na lição, e na casa que passou a mostrar ao seu servo João, né? Vamos agora para o segundo tópico, né? O primeiro o irmão já leu, e vocês já viram o retrato desta igreja. Não muda de hoje em muitos por aí. Elas só são, tem muitas igrejas bonitas. Lá em Brasília eu passei a igreja, eu não entrei lá não. E você não vê os créditos. Então lá de baixo até tem uma igreja lá no plano piloto, bem pertinho da rodoviária. A rodoviária do plano piloto, que ela vem chegando não sabe que é a igreja. Ela quase enterrada no chão, é evangélica, não sei qual igreja é aquela. E ali eles entram, escondem que é de carro e depois entram aí se fecham lá dentro, está lá a riqueza lá dentro. Mas ninguém sabe, eu não sei entrei nela para saber se ela espiritualmente é viva ou só tem bonita. Mas quem sabe, não sei, pode até ser uma dessas. Mas muitas são assim, que chega lindo, tão linda que você entra nas portas de vidro, lá dentro só ar-condicionado, mas espiritualmente não tem nada não. Precisava ir uma carta com a de sarda para ensinar a esse povo como se levantar espiritualmente. Tem cheiro, cara de bonito, um sepulcro do rio. Não é bonito? Mas é o que está entendendo? Lama podre, uns ossos velhos podres para dentro. É uma igreja bonita, mas todo mundo pronto, bonito, mas sem vida espiritual, não se pode nem dizer uma amém, se pode dizer cada um. Eu fui numa igreja lá em Brasília, eu preciso dizer o nome, que é tão, o ritual é tão grande, mas você acredita que ali o irmão fala, você sai do mesmo jeito, fala bem explicado, tudo bonito teologicamente, mas ali você sai do mesmo jeito, só faz por dentro, porque por Deus que é a palavra de Deus. Mas se for dizer assim, se não for pedir a Deus a graça, só recebe aquela palavra bonita, mas espiritualmente ele sai dali do mesmo jeito ou pior. Porque só tem a palavra bonita, ele não ensina errado, está ensinando certo. Mas só que espiritualmente é como que a pessoa sou uma nova. Chega aqui e vamos ouvir essa palavra que saiu. Então, é uma coisa que a gente fica sem saber nem o que é a hora que está certo. E a gente tem que vai e volta, não pode fazer nada, quando é a igreja não é da gente, lá não pode fazer, né? Tem que deixar, alguém vai seguindo, Deus é quem sabe. Então era assim que a igreja de Sata estava. Vamos ler, irmão, agora no segundo tópico, a identificação do Messias. A igreja em Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo da Igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Exatamente. Lembra-se do vale de ossos secos visto por Ezequiel? Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. Exatamente. Cada osso com o seu osso se ajuntará. Os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando-os como o poderoso exército de Jeová. Vocês sabem dessa história do vale do osso seco? O Ezequiel recebeu essa visão. Aí o Senhor falou, por acaso, filho do homem, esta expressão, filho do homem, que Deus sempre falou, melhor dizendo, não era Jesus não tinha dito, a Ezequiel sempre dizia, se você ler a referência na Bíblia do Velho Testamento, o livro de Ezequiel, você encontra dizendo, filho do homem. Sabe por que o seu Deus falava direto essa palavra?
sempre diz Ezequiel, filho do homem, para ele saber que era filho de homem, sujeito aos tratores. Sempre despertar, filho do homem. Jesus veio também como filho do homem e chegou até um ponto de morrer como filho do homem, para poder nos dar vida, porém ressuscitou. Então, ele disse, eu vou lhe mostrar uma visão. Ele levou-me até junto com um grande vale de ossos secos. E estavam sequíssimos. E espalhados aquele vale grande. Aí ele disse, por acaso, filho do homem, pode esses ossos reviver? Ele disse, tu sabes, Senhor. Eles profetizam os ossos para que se juntem. E profetizei aos ossos, e eles se juntaram. E ouvi um barulho de cada osso batendo nos seus ossos. Um no outro e se juntando no lugar. E depois, se juntando, depois os ossos foram se juntando, os tendões foram chegando do nervo, para emendar. O nervo é quem emenda nos ossos, né? Um no outro. Depois desses nervos, vem a carne. E depois da carne vem a pele. 4 coisas. Então, o Senhor estava mostrando coisas para o fim do tempo. Para o povo que não tem Jesus, significa esses ossos secos, alguém que não tem Deus, que precisa. Mas isso aqui se referia mesmo até coisas para o fim. Quando o Senhor quiser todo Israel juntar, que a nação se juntou, mas não está todo mundo junto aí, tem muita gente espalhada. Só vai se juntar mesmo esses ossos sequíssimos quando Jesus vier e juntar toda a nação de Israel, todo o povo no seu lugar e congregar eles, como a Bíblia diz. Ainda tem coisa cultura aqui. Aí ele disse, mas não tinha o Espírito. Ele disse, será que pode viver? Ele disse, profetize e diga ao Espírito que vem nos 4 cantos da terra. E quando profetizei, o Espírito entrou e se tornou um grande exército. Só com o Espírito e vida de Deus é que Israel vai se tornar um grande exército. No dia servia a ele eternamente. Mas eles ainda não receberam o Espírito de Deus. Eles estão só o poder econômico, o poder político, o poder militar e o poder. Tem 3 pontos importantes, que é como que fosse a carne, os ossos, a pele, os nervos, a carne e a pele. Significa até poderes, que eles, como nação, se tornaram. Poder militar, poder econômico, o poder também eclesiástico, tudo que vem, então se juntou tudo, e o poder executivo. São 4 desde os ossos. Então, mesmo assim, quando nós fracassamos e estamos com esses ossos espalhados, secos, nas bocas da sepultura, até já morrendo, se a gente buscar o Senhor, Ele sopra esse Espírito Santo e nos dá vida. Os esqueletos que estão morrendo, mortos, quase sem nada, recebendo o Espírito de Deus, foi assim que Ezequiel viu. Quando recebeu o Espírito, ele se põe de pé. Mas enquanto não receberam, ficaram caídos sobre a terra. Então a igreja está precisando disso. Eu digo isso todos os dias. Nós já estamos chegando o tempo de um dia a igreja da gente ter cuidado, a gente completando. Bom, se uma igreja como essa hoje tivesse todo mundo aprendendo aqui, vendo essa lição, como vocês estão vendo, escutando, só fazer isso fortalecer, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus que está nos ensinando. Se fosse só eu dizendo para vocês, não ia acontecer nada, porque é a palavra de Deus que está. Né? Então, como o menino leu, vamos ler um pouquinho mais. Então, é só buscar o Senhor e o Espírito Santo vai estar ao nosso lado, está conosco e Ele não deixa de se afastar de nós. Leia agora o tópico mesmo, o item primeiro. O que tem os 7 Espíritos de Deus? Vamos lá. Era urgente que Sardes soubesse. Sem o Espírito Santo, a vida é impossível. Exatamente. Foi ele quem transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma e vazia. No ventre da Virgem de Nazaré, concebeu o Filho de Deus. O Espírito de Deus. E no Pentecostes, derramou-se sobre os discípulos. Sem o Espírito Santo, não há regeneração, pois o novo nascimento é operado por ele. Se Sardes estava morta, carecia com urgência do Espírito da vida. Muito bem. Então veja aí sobre os 7 Espíritos de Deus, que nós vamos já chegar às qualidades dele. Por que fala? O que é que a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus? E Satanás não tem esse nome de 7 Espíritos, ele é um Espírito das trevas. Embora que ele tenha muito nome também. Ele tem muito nome também, mas só nome ruim. Só nome ruim. Então, a Bíblia Virgem não estava lá, o Espírito Santo falou. No dia de Pentecostes foi o Espírito Santo que encheu. E assim, foi derramado sobre os discípulos. Sem o Espírito Santo ninguém tem.
Quando o Espírito se afasta de nós, o que é que nós temos? Vida? Nós não temos. Nós somos também como o homem tem corpo, alma e espírito. Porque o corpo está aqui, a alma significa, fala no ponto do animal, é o sangue, tirou o sangue, o animal morre, não tem mais. Os antigos chamam zumbi. Eles dizem isso, mas não sabem de nada disso. A Bíblia diz que os animais morrem, pronto. Vivem, acabou. O homem sem Deus recebeu o fôlego de Deus. Então esse fôlego ele requer. Se o homem seguiu a Deus, a alma dele está salva, ele ressuscita um dia. Morreu, perdeu sangue, derramou tudo, mas ele ressuscita. Porque ele salvou sua alma. É como que ele preveniu o seu corpo para a ressurreição da morte. Senão você nunca mais ressuscita. E seu corpo vai ressuscitar, mas não para a vida eterna. E ressuscitar para a perdição adiante, era melhor ressuscitar, não é? Então é mesmo que não tem vida. Por isso que a Bíblia fala morte, porque sofrimento é morte. Embora que o homem sem Deus também vai ressuscitar, porque ele é algo vivente e ele tem que ressuscitar. Ou para a vida eterna, a Bíblia diz, no capítulo 12 de Daniel, que muitos dos que dormem no pó da terra naquele dia ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror eterno, vergonha e horror eterno. Por que fala os outros depois? Porque os outros são todos que vão ressuscitar para a condenação. Por que fala primeiro para a vida eterna? Porque são os santos, tanto o antigo como da nova era, que Jesus ia arrebatar a igreja antes de vir ressuscita. E os que morrerem na grande tribulação estão lá debaixo, como vão ver, eles debaixo de um altar e dizendo, Senhor, até quando não vingas o sangue dos irmãos que morreram? Ele disse, espera mais um pouco até que se complete o nome dos conservos. Até que se complete, aí vocês vão repousar. Aí estão aguardando. Na vinda de Jesus para implantar o milênio, segundo o que entendemos na Bíblia, aí todos os que morreram na tribulação ressuscitam e já vêm. E por isso que a Bíblia diz, você lê, e reinarão também com Cristo 1000 anos. Mas para os 1000 anos, não está dizendo 1000 anos, o reino milenial, que é 1000 anos. Mas não significa que vai ver só os 1000 anos, está dizendo que vive esses 1000 anos. Mas quando os outros mortos que não ressuscitaram, que são os que vão para a condenação, não ressuscitaram até se completar os 1000 anos, porque depois dos 1000 anos, quando vier o juízo final, é que ele ressuscita, mas para a vergonha, é isso que fala Ezequiel, lá no final dos ensinos escatológicos, fala assim, olha, até que seja julgado para a separação eterna, então eles não vão viver. Tem mais isso, e a igreja já vive 1000 anos, além de viver eternamente com o Senhor, vai viver, desde os 1000 anos já estão com o Senhor, até o reino milenial eles participam, enquanto os homens sem Deus, nem participa de sair, nem sofrer ou em gozo. Vão sofrer eternamente, enquanto a igreja vai, desde esse tempo, no gozo. E os que morreram na grande tribulação. E João viu um número grande, que ninguém podia contar. Muita gente. Ele disse, quem são estes? Tu sabe, filho? Ele disse, eu não sei. Tu sabe? Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Foram lavados e branqueadas as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso eles se acham aqui. Então, da grande tribulação, a Bíblia diz que nenhum, nem jamais haverá uma como essa vai. Entendeu? Ninguém passa tribulação aqui não. Crente, vocês não pensam que nenhum vai passar por grande tribulação. Deus não vai. Vai se já vier hoje a gente ficar. Aí vai passar. E Deus não diz. Mas se a gente for arrebatar, a grande tribulação não é para os crentes da igreja. O Senhor não deixou a igreja para isso. A grande tribulação que vai passar é Israel, que negou o filho dele. E não quer aceitar ainda. Israel e todo o resto das nações. Mas o castigo é maior lá, começa lá. Aí atinge todas as nações do mundo, porque a guerra vai se espalhar em grande escala e essa guerra vai atingir todos os países, né? Para levar soldados de todo canto e deixar os países em sofrimento. Escassez de alimento, tudo privando de outras coisas. Então, leia ainda o outro dois, os 7 Espíritos de Deus o que são. Veja para nós. Existe apenas um único Espírito Santo. Escute bem, está lá em Efésios. Sua ação, todavia, é tão perfeita e eficaz que Isaías duplamente o descreve. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Através da sétupla ação do Espírito Santo,
o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, à semelhança de Sardes, deixaram-se esvaziar de Deus. Esse Espírito aí, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor. Quem tem uma série, podemos dizer, de diploma desse? Uma pessoa rica, isso aí deixou ir embora, foi o que Sardes deixou. Perdeu o Espírito da sabedoria, da inteligência. O homem só é inteligente com sabedoria secular, não. Tem homens sábios, né? Na secularidade, que conhece todo tipo de idioma, mas sem Deus. Ele apenas é um apologista em qualquer área, que pode transmitir mensagem em qualquer idioma, onde quiser, e se apresentar. Mas, se não tem Deus, nessa área que estamos falando, não vamos dizer que ele não é importante, não estou falando nisso. Não, na área dele é, mas eu estou falando na área espiritual que nós estamos falando aqui, né? Nós queremos vida espiritual, é o que o Senhor quer. Deixou tudo isso, espírito de sabedoria, de inteligência, espírito de conselho, não tomou mais conselho, o crente que não tomou mais de fortaleza, o conhecimento e o temor do Senhor foi embora. E o temor, quando vai, esse é o pior. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio de quê? Da sabedoria. Então, o rei Salomão escreve dizendo, procura, a sabedoria não está longe de você, ela está nos cumes das montanhas, está nas beiras do caminho, nas encruzilhadas, aonde você procurar ela está. Quer dizer, aonde você buscar o Senhor, ele se encontra, né? Lá no seu trabalho, não, você só é procurar. Então a sabedoria, essa sabedoria de Deus, ela está em todo lugar. Não é como a nossa secular, que a gente só vai achar numa faculdade. Se não for uma faculdade, no colégio, nunca aprende nada, né? Porque não estudou. Mas o crente é diferente. Aprende nos pés do Senhor. Mesmo sem saber ler, ele aprende a ser um crente fiel e pregar o Evangelho. Eu conheço pregadores que pregam tanto o Evangelho que não sabem ler nada, que o povo fica besta. Assim, o que é isso? Esse homem e fala certo, fala mais o português correto. Então, leia esse resto desse tempo, as 7 estrelas. Então você já viu o que é o Espírito de Deus. Apresenta-se Jesus também como soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com o seu precioso sangue. Eis porque os pastores, no Apocalipse, são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz de um mundo que jaz no maligno. A Bíblia afirma, o mundo, Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O que é esse mundo? As coisas que realmente são oferecidas da parte do pecado, o desprezo a Deus, tudo vem do diabo. Se existe um pecado maior, grande, não é nem os outros, é alguém que quando passa, não tem mais a Deus, desprezar o Senhor. Pronto, aí ele passa a fazer todo tipo de coisa que não quer. Se chama desobediência. No tempo de Deus, o homem não é mais obediente. Então é o que o diabo quer. O obreiro do Senhor é o homem que tem que ter. Aqui o Senhor mandou a carta a ele, para falar à igreja, porque ele tinha se deixado, não ensinou mais a igreja. A igreja foi um grupo grande, gente de culturas, de diversas culturas. Começaram bem, por que não continuou? Uma coisa estava errada. Uma coisa. Começaram e daí foi deixando entrar, foi entrando devagarzinho, como fava ainda assim. Aí foi quando veio o desmanteiro. E é o que está acontecendo hoje. Não, deixa para lá, né? A gente prejudicar. Vamos ler agora mais. A doença e a morte de uma igreja. Vamos lá, irmão, lê um pouquinho aí. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto, bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação da causa mortis. Está vendo? Já estava com a certidão de óbito. Estava lavrada. Estava quase sem jeito. O Senhor falou aqui, nós vamos ver que no resto dessa lição, que já estava de um jeito que o Senhor disse, cuidem, aí vai dizer, por meu amor, faça alguma coisa que a igreja vai se acabar. Não tinha mais nada viva.
O povo que tinha já estava morrendo o resto, e o resto estava praticamente só bela e viva se exibia diante do povo, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto. Defunto, o negócio dele é cheirar mal. Ou enterra, ou então vai apodrecer. Pode embalsamar, mas tem um dia do bálsamo se acabar o valor, o efeito, né? Se deixar, aí vai lá. Bota num caixão bonito, todo de vidro. Meus pais contavam uma história, que não sei se é verdade, mas contavam bem longajado. Uma pessoa morreu, ele era tão bonito que o pai e o irmão disse, é tão bonito que vai até pena a morte, ou a terra comer. Aí eles contam que depois foi coisa de lenda, ninguém sabe que a terra comeu, mas pode acontecer. Foi, quando chegou a dia depois por arrancar a planta, até morreu. Estava lá tudo inteiro, o sapatinho direitinho, que eles tiveram que jogar no chão. Por quê? Parecia muito bonitinha, e eles não queriam nem que a terra comesse. Isso é lenda que a terra come. Mas já se encontrou tipos de doença que seca e o corpo não seca, fica seco. É um tipo de doença. Sim, uma pessoa me explicou. Que dá no corpo, fica seco e não se acaba. Fica lá, sabe? E não se acaba. Fica seca ali a carne dentro daquela fica esticada ali. E não se acaba, não vira lama lá. Esse corpo foi guardado no coração. Então, a igreja estava desse jeito. Seca espiritualmente, só os querendo velho, mas vida não tinha mais. Então vamos ver mais. Perda de memória. Isso aí é um perigo. Aqui, perda de memória, desleixo, descanso para com o remanescente. Descaso para com o remanescente fiel. São três tópicos importantes. Dois tópicos no primeiro livro, segundo e o terceiro. Leia agora o primeiro. Perda de memória. A igreja perdendo a memória do que era. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-lo e arrepende-te. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local onde saíra. Mas aquela posto já está morta, carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaurara a memória espiritual, como nos faz surgir dentre os mortos. O Senhor é o único que pode nos restaurar a memória espiritual, como nos faz também ressurgir dentre os mortos. Se a gente sente que vai declinando espiritualmente, vamos buscar o Senhor. O recurso é orar, é buscar o Senhor. Um problema sério está acontecendo. O único recurso é buscar o Senhor e o seu Espírito, para poder a gente, senão a gente... Olha, pode olhar, se você começar numa tristeza, alguma coisa difícil. Na minha vida como pastor e cristão, não só como pastor, mas digo a minha maioria de vida, a minha vida maior. Agora foi só na igreja, porque eu aceitei Jesus aos 14 anos, com 24 anos comecei na obra. Estou com 64 anos, quantos anos faz? Faça a conta na matemática aí rápido. De 24 anos para 60, para 2012, para 62 mil anos. Quantos anos já faz que eu estou? 38. Quase 40 anos, né? De vida ministerial. Dobrado mais de 2 vezes do tempo que eu, na minha vida para trás, né? Eu só tinha 14 anos, só dá 30, dá 28 anos. Eu tenho dobrado 2 vezes mais tempo de ministério. Então, se eu fosse olhar as coisas que eu passei, se eu não fosse para ir do Senhor, aqui, em qualquer igreja que eu passei, eu já tinha morrido há muito tempo. Posso não ser tão avivado, mas o meu recurso ainda está vivo, ainda levando uma palavra para os que querem morrer. Para levantar eles, é porque eu vou para os pés do Senhor, e assim será todo cristão. Na hora que você se vir numa hora parecendo que vai sucumbir, e parece que está morrendo, é os pés do Senhor e dizendo: Senhor, faça como o salmista, Senhor, me torna na alegria da salvação, Senhor. Se é um pecado que tem em mim, me perdoe.
e me dê força para eu caminhar, porque eu não posso viver assim. Faz em mim uma mudança e dá um espírito novo. Renova em mim um espírito novo e um espírito voluntário, para que eu possa servir voluntariamente sem ser obrigado, mas servir voluntariamente com alegria. E Deus vai te dar. Muito bem, Sávio não está fazendo isso mais. Até os que tinham vivo já tinha disse: se levante e faça alguma coisa, porque vocês estão deixando o resto morrer. O resto está para morrer. Eu sei que tem umas pessoas importantes aqui, eu que não acharam, não foi nem assim, foi, e andaram de mim, de branco comigo. Mas vocês é quem tem que se levantar, esses que estão vestidos. Então, aqui está, perda de memória, o maior problema. Não lembrava mais. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Ela estava pior do que a história de Éfeso. Ela estava pior. Éfeso tinha alguma coisa, mas que ele mandava se lembrar de onde caiu. Esse aqui já tinha caído. De onde caiu, se arrepende-te, porque eu venho. A igreja de Sardes estava pior. Lê mais, desleixo. A coisa triste. Desleixo no trabalho. É a pessoa que não vem mais, deixa de ir à igreja, abandona, como nós temos muita gente por aqui, não vem mais nunca. Né? Leia. Esta foi a segunda doença de Sardes. Escuta. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja de Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relata que o Senhor já não a suportava. Meu Deus. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável, conforme recomenda o apóstolo. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, Com cuidado. o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, com a alegria. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra? De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Pronto. Então aqui, para encurtar, toda coisa até vem. A falta de memória, mas o desleixo é pior do que a falta de memória. Falta de memória, que eu já esqueci. Mas o desleixo é o seguinte: é o cara sabendo, mas não quer fazer. Tem uma coisa para fazer dentro de casa, mas deixa a casa toda desarrumada. É o dono da casa ou a dona da casa? Se o dono da casa não tem, mas amanhã eu faço. É louça suja, é pano no meio de casa, é roupa, é casa suja, é pano por todo canto, é em cima de mar. Se é o homem, chega, deixa um pano aqui, um chinelo aqui, um sapato lá para a mulher trabalhar. Isso, na área material, é dever. Eu não faço, sempre eu tenho cuidado, para pegar para lá. E assim deve ser todos nós, para ajudar também as pessoas em casa. Às vezes a pessoa deixar, mas fica vai lá embora. Porque não tem gente assim. Então na obra do Senhor não é diferente. Pessoa que sabe que deve fazer o trabalho do Senhor direitinho, não, eu vou fazer, amanhã eu vou depois, hoje eu não vou não. Aí eu não pude vir, mas foi de leixo. Ele podia vir, mas só não quis vir. E atrapalhou. Uma pessoa estava esperando você naquele dia para fazer os trabalhos e ficou sofrendo sozinho. Aí já começou a desmanter aí. Então foi o que estava fazendo, relaxou. Ia fazer uma coisa hoje, não fazia mais. Não, deixar para amanhã, já no outro dia não vinha. Crente que deixa de vir o trabalho numa semana, pouco mais já é 15 dias. Pouco mais já passa um mês sem vir, pouco mais vem mais. Desleixo foi a segunda doença, muito perigosa. Vamos ler a terceira. Lê mais. Irmão, a terceira terminou.
No 10 necrotério, casos para com o remanescente fiel. Vamos lá. no necrotério de Sardes havia alguns crentes. Era necrotério. Pode ler. No necrotério de Sardes havia alguns crentes que ainda respiravam. Escute bem. E o Senhor estava preocupado com eles. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus queria preservar a vida daqueles poucos homens e mulheres que não haviam contraído as moléstias deste século. Orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresia, roubo, cobiça, calúnias. É hora de confirmar os que ainda respiram. Confirmemos-los através da palavra de Deus, da oração, da comunhão dos santos e do serviço evangelístico e missionário. Quanto aos que já morreram, que ouçam a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, 3 doenças perigosas que a igreja não pode deixar. É a falta, perda de memória, o desleixo e o descaso para com o remanescente fiel. Então, ele aqui alerta desse outro texto que ele não leu: tu que ainda estás vivo, se levanta. O nosso problema é esse, que a gente ainda está vivo. Não quer vir, fique para lá, não estou nem aí. A gente tem que bater, e dizer: olha, está errado. Como? Isso não perde. Se ele não quiser aceitar, mais nós não somos culpados, né, irmão? Tem que despertar pela palavra de Deus que a pessoa está errada. Preciso não dando pancadaria, nem maltratando, dizendo que esse é aquele outro, você está muito perto, mas ensinar que se não mudar o sistema, a maneira que ele está se comportando, vai morrer mais espiritualmente, vai chegar aí a obra. E a Bíblia, ele diz aqui que era já considerado a igreja um necrotério. Vivo. No hospital Alfredo Gugel, do Santa Catarina, equipamento do Alfredo Gugel, só se vê, a gente está lá para uma pessoa doente, aí acaba, se tiver doente, se vê, acaba de morrer, vai de jeito. Só se vê caixão. Os médicos estão lá para o necrotério, só se vê o outro saindo, lá embaixo não tem aqui, você vê saindo. Você vê saindo, já está morrendo. É muita gente. Então mesmo assim está interessado, só morrendo e guardando o necrotério. Aí no necrotério não tem mais nada. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado, porque nós estamos num tempo de a nossa igreja quiser cuidar da gente, fica como sai. E só um avivamento muito grande, e isso depende de nós. Esse avivamento depende de nós. O Senhor mandou o seu apóstolo lá dizer ao obreiro, lá, ao anjo da igreja, que era quem estava para manejar a espada, que cuidasse e dissesse aos outros que se levantassem em grupo, forte, para ver se estava vivo, quem já estava perto de morrer, porque eu já tinha morrido, só se fosse a voz do Senhor, para não ir dizer, levanta-se. Ou para o julgamento, ou para a vida. Então, a conclusão diz assim: se o anjo da igreja de Sardes não cumprisse os seus, que é, esse anjo é o pastor, os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O pastor tem a grande responsabilidade. Aqui era uma carta direta ao pastor, que ele era o responsável pela igreja, que estava deixando ela morrer. Por isso que o pastor tem que pregar, que doa, ou alguém acha ruim, mas tem que ensinar a palavra e dizer como ela é. Se alguém fizer cara feia, quando a gente tem trabalhado com o pastor, estou falando às vezes alguém faz assim, porque está morrendo. Não quer. Morto não quer tomar remédio não. Gente doente não quer tomar remédio mais não. Toma a força. Tem deles que você precisa amarrar para poder tomar uma injeção com medo, você não deixa morrer. Eu tenho crente assim, a gente ensinando e ele virando a cabeça. E disse que não é o Senhor. Certo dia eu estava aqui, uma pessoa, mesmo na nossa igreja, eu fiz meu negócio, você não pode ver aqui. É gente que eu gosto, tá aí, ele foi se arrepender. Eu falei disso, não vira a cabeça não, eles viram que eu vi. Aí fica a cabeça baixa, não fizeram isso mais não. É gente que eu gosto, tá? Quando eu falei o negócio da minha gente. Aí eu
foram olhando, aí eu vi, aí quando eu vi, eu disse, não vira o pescoço não, você tenha cuidado, depois você quer virar de volta, não pode. Aí a pessoa fez com aquele negócio do vídeo que passa, que o cara foi o negócio, aí quando eu estava se virando, estava ele, faz que não estava fazendo nada. Foi desse mesmo jeito, eu me lembrei desse negócio que está passando. Então, não vira o pescoço não, porque senão pode não voltar mais. Aí a pessoa não tem mais isso não. Eu não vou dizer quem, mas eu até fico para me rir depois. Diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus, riscar o nome. Sim, desempenhar o ministério cristão de forma relaxada e profano pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ora que ele é dos mortos, assim não pode, porque vai ter que ressuscitar, mas não pode dizer assim, ele é Deus de vida, que a gente vive. Ele vai morar com ninguém outro, não certo? Né? Então nessa noite que Deus abençoe e nos dê da sua graça, da sua unção, que possamos aprender mais e mais sobre esta lição tão importante. Agora nós vamos para Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Tem que ter um. Filadélfia é conhecida como a igreja, o título, a igreja do amor. Fraterno. Não negou a fé de jeito nenhum. Essa permaneceu segura, com a porta aberta, e mesmo tendo pouca força, nunca deixou fechar. É assim que nós temos que ser fortes. Mesmo a gente tendo pouca força, mas com a porta aberta, entendeu? Eu tenho pouca força, mas eu confio num Deus que tem muita força e Ele me dá força para vencer. Amém? Amém. Salve. Sexta-feira nós estamos estudando isso aqui de novo, porque na sexta, sábado, que vem. Não, o outro é no sábado, né? É porque esse aqui é que amanhã eu não estou, irmã, ainda me recolhi, aí a gente não tem a lição amanhã. Já estamos dando hoje aqui, certo? Na outra semana, no outro sábado, não tem nada aqui. É só a escola bíblica. Nós estamos aqui. Vamos estar tendo. Sim, esse é bem mais novo. Esse mesmo é o Santa Ceia. Esse novo não é mesmo, é Santa Ceia. É porque a gente passou na outra primeira agora, não foi? Passou, o segundo é esse, né? É mesmo o segundo, que nós estamos no segundo ainda. Aí desse segundo a gente faz mais quando eu vou para a reunião, que eu já ia marcar a Santa Ceia, aí não deu para mim. Para fazer, a Santa Ceia no sábado, dia 26, vocês escutaram? É um sábado. Quanto mês se passou? Já estamos no segunda. Vamos ficar de pé. Não, 26 não. 26 é derradeiro, sábado. Derradeiro. Santa Ceia no Deus, é isso mesmo. Não, é porque eu estava. Não, porque o dia 26 é o grupo, o dia 27 é ela que é o ponto de missões. Vai ser o 26 mês. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor. Vamos agradecer a oração. Não há um dia tão especial, o dia da escola.